Saudações, meu nome é João Pedro Gonçalves Ribeiro e hoje estarei apresentando o projeto que desenvolvi durante o PIBIC 2020-2021. O projeto se tratou do uso de triagem virtual para identificar moléculas com potencial para inibir proteínas estruturais e não estruturais SARS-CoV-2. Meu orientador foi o professor Dr. Edson Luiz Folador. Este trabalho se enquadra no ODS 3 Saúde de Qualidade. Pelo fim de 2019, ocorreu a rápida emergência do novo coronavírus SARS-CoV-2, que levou o mundo a um estado de pandemia em questão de meses. Covid-19 levou a milhões de mortes ao redor do mundo, e a emergência de novas variantes, possivelmente mais resistentes a respostas imunes induzidas por vacinas e a incerteza sobre a longevidade da imunização, aumentam a demanda por tratamentos efetivos. Desta forma, estratégias de descoberta de fármaco ganham destaque. Uma destas estratégias é o Virtual Screening, a qual avalia uma grande quantidade de moléculas em sílico. Também é possível utilizar um ou mais fármacos como modelo para a obtenção de análogos. Assim, o uso de fármacos com possível ação contra a Covid-19 como modelos para a montagem de uma biblioteca de análogos se torna uma opção atrativa. E um ótimo candidato a fármaco modelo é o Molnupiravir, um profármaco atualmente em testes clínicos de fase 3 para tratamento e prevenção de Covid-19. Desta forma, o objetivo geral deste trabalho é identificar análogos de fármacos com possível ação contra a Covid-19 com ênfase no Molnupiravir como candidatos a fármacos a serem testados em trabalhos posteriores. E os objetivos específicos são construir uma biblioteca de análogos, obter uma biblioteca de estruturas 3D de SARS-CoV-2, identificar análogos com os melhores complexos obtidos pelo docking e analisar os melhores complexos. Os fármacos modelo foram determinados a partir de pesquisa na literatura por fármacos com suspeita de atividade contra a Covid-19, resultando em uma lista de 56 fármacos. Para este trabalho, focaremos no Molnupiravir como fármaco modelo. Este é o fluxograma que representa o trabalho desenvolvido. Linhas contínuas significam etapas executadas e linhas descontínuas significam etapas futuras. Os análogos foram obtidos a partir de pesquisa nos bancos de dados Zinc e PubChem. No PubChem, a pesquisa foi feita por subestrutura, enquanto que no Zinc a pesquisa foi feita por 30% de similaridade. Em ambos casos, as estruturas foram baixadas em formato SMILES. As estruturas tridimensionais das proteínas SARS-CoV-2 foram obtidas à base de dados PDB. Visando simular uma metodologia de ensemble docking, todas as estruturas SARS-CoV-2 disponíveis na época foram baixadas, e então submetidas a uma comparação utilizando o programa MMAlign para a obtenção de RMSD, e aquelas com RMSD menor do que 0.5 foram descartadas. O programa FPocket foi utilizado para realizar a predição dos pockets às proteínas SARS-CoV-2, e aqueles com drugability score menor do que 0.5 foram descartados. Na etapa de preparação dos análogos, o programa OpenBabel foi usado para converter os análogos do formato SMILES para PDB, e o script Prepare Ligand 4 do programa AutoDocTools converteu os arquivos PDB para PDBQT. Para a preparação das proteínas foi utilizado o script Prepare Receptor 4, também incluído no AutoDocTools. A etapa de docking foi realizada utilizando o programa QuickFina 2 com Exhaustioness 50. Cada análogo foi testado contra cada pocket. Para a etapa de análise dos resultados, primeiro foi determinado o melhor complexo formado pelo fármaco modelo e seu score foi utilizado como ponto de corte, descartando-se complexos com score inferior. Dentre os complexos restantes foram selecionados os dois com score mais negativo. Para a visualização 3D dos complexos foi utilizado o programa PyMol. A determinação e visualização das interações proteína-ligante foi feita pelo programa Discovery Studio Visualizer. Por fim, a predição das propriedades ADMET dos análogos destes complexos foi feita através do portal PKCSM comparadas com a predição do fármaco modelo. As buscas no Zinc e no PubChem resultaram respectivamente em 17 e 8 moléculas, totalizando 25 análogos. Foram baixadas um total de 967 estruturas do PDB, das quais 487 foram mantidas após comparação por RMSD. A análise FPocket resultou em 845 pockets com drugability score maior do que 0.5. O docking dos análogos contra os complexos resultou em 20.850 complexos válidos. O melhor complexo do fármaco modelo obteve um score de menos 9,8 kcal por mol. Dos 20.850 complexos, apenas 77 tiveram scores menores, e destes 77 foram escolhidos dois melhores para a posterior análise. Curiosamente, 71 dos melhores complexos, incluindo os dois melhores, foram formados com o mesmo análogo, daqui em diante referido por meana. Os dois melhores complexos foram da meana com o subdomínio MEC1 da NSP3 com um score de menos 12,9 kcal por mol e com a proteína spike com um score de menos 12,1 kcal por mol.
A meana está interagindo com o sítio ativo do macrodomínio da NSP3, o qual atua como um ADP-ribose hidrolase, levando a ligação entre cadeias aminoácidos e ADP-ribose, assim revertendo a ADP-ribosilação de proteínas. Especula-se que essa ação tenha como objetivo combater a ADP-ribosilação antiviral mediada por poli-ADP-ribose polimerase. Já no complexo com a spike, alguns dos resíduos com os quais a meana está interagindo são promissores. O F970 é parte do domínio HR1 da spike vital para a fusão das membranas do hospedeiro e vírus, e os resíduos D994, R995, T998 e Q1002 são altamente conservados entre SARS-CoV-1, SARS-CoV-2 e coronavírus morcego. A comparação dos resultados prediz que a meana tem pior solubilidade em água, maior absorção intestinal, fração livre não existente, ação inibitória contra CYP3A4 e CYP2C9, maior depuração total, maior dose tolerada e LD50, pior LC50, e ação inibitória contra canais de potássio codificados por HERG2, o que pode causar síndrome do QT longo e arritmia ventricular fatal. Apesar dos resultados farmacocinéticos desfavoráveis, é importante lembrar que o PKCSM realiza previsões em sílico, as quais são naturalmente menos exatas do que experimentos in vitro ou in vivo. Também é possível submeter a meana a um processo de design racional do fármaco para otimizar sua farmacocinética e as interações de seu sítio de ligação. Assim, nessa pesquisa nós temos que a pesquisa na literatura permitiu a identificação do monopiravir e os bancos de dados SyncPubChem permitiram montar a biblioteca de análogos. O PDB proveu diversas estruturas 3D de proteínas e SARS-CoV-2. O F-Pocket permitiu a eficiente e automatizada identificação de pockets relevantes. O PEMBabel e scripts do Autodoc Tools permitiram a preparação dos receptores e ligantes e o docking das estruturas, montagem e consulta de banco de dados permitiram a identificação dos melhores complexos. E os programas PyMol e Discovery Studio Visualizer, assim como pesquisa na literatura, permitiram a análise desses complexos. Por fim, o PKCSM possibilitou a predição farmacocinética do meana. Na tela, podemos ver dois vídeos gerados no PyMol representando os complexos, com a proteína em roxo e resíduos que participam das interações ligante-receptor coloridos, de amarelo quando estas se dão com resíduos de relevância conhecida, e de verde caso contrário. De forma geral, a meana se apresenta como um bom candidato a fármaco para a Covid-19 que deve ser testado em trabalhos futuros. Gostaria de agradecer ao meu orientador Edson Luiz Falador, à Propesc, ao FPB, à CAPES, ao CNPq, a Chayane Eduarda Ramos Vanderlei e a Gabriel Teodósio dos Santos.